Olá, boa noite. Eu sou o pastor Júlio Costa, da Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica. É com muito prazer que nós viemos aqui nessa noite, mais uma quarta-feira, entrando na sua casa, entrando no seu lar, para trazer o estudo do Novo Testamento. Nós estamos, ao longo desse ano de 2021, estudando o Novo Testamento, e estamos estudando as epístolas de Paulo. E hoje nós estaremos estudando as epístolas, a 1ª e 2ª Timóteo e a epístola a Tito. 3 epístolas num estudo só, olha só. Por quê? Porque a gente passa agora a entender a epístola que ele escreve a alguém, a uma pessoa, ok? Anteriormente ele escreveu epístolas a igrejas. Nós estudamos até semana passada, 1ª e 2ª Tessalonicenses, epístolas direcionadas a um povo, epístolas direcionadas a uma igreja, tá? Especificamente. Então, agora não, ele escreve essas epístolas a alguém, ele escreve a Timóteo e escreve a Tito, quase dentro do mesmo período. Vamos entender como é que isso dá. Nós nos debruçamos sobre um texto bacana, uma fatia dele tem o crédito para Alaine Silva, tá? E o restante é muito bom, traz informações de excelência, e eu peço que você tome aí o seu lugarzinho na sua casa, junto com seus amigos, seus familiares, anote, tá, as referências que nós vamos passar aqui, porque hoje nós não vamos passar na live do Facebook, aí no rodapé, nós não vamos passar, tá, já com as referências não. Então é bom que você pegue uma caneta, um pedaço de papel e anote as referências que eu aqui vou passar. Baseados em quê? Nas epístolas de 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito. Abra aí a sua Bíblia, nos acompanhe, vai grifando, vai marcando, para você poder depois estudar com mais calma. Mas preste atenção no que nós vamos falar a respeito dessas epístolas, ok? Alguns segredos, algumas informações super importantes que nós vamos passar para você aqui agora. Fica conosco até o final, pois no final nós vamos estar dando todas as referências das nossas redes sociais, nossos contatos de WhatsApp, YouTube e tal, e você vai ter todas essas informações no final dessa live. Não nos deixe, não nos abandone. Então vamos lá. As 2 epístolas, que é 1ª e 2ª Timóteo, fazem parte do Novo Testamento, e a tradição atribui a autoria delas ao apóstolo Paulo, que as escreveu no período de 62 a 67 depois de Cristo, ou da era cristã. Estas são epístolas dirigidas a indivíduos, e também escreveu a Tito, ok? A Timóteo e a Tito, muito importante, para serem lidas nas igrejas onde eles eram responsáveis, eles tinham responsabilidade sobre determinadas igrejas, mas Paulo escreveu para eles. Mas eles deveriam ler essas epístolas nas igrejas onde eles eram responsáveis. Timóteo era um jovem pastor, filho de uma judia e um grego, ok? Que tinha sido ajudante de Paulo em sua obra. Esse era Timóteo, ok? Então vamos ver como é que foi. 1ª Timóteo, o autor é Paulo, a data é cerca de 64 da era cristã, ou depois de Cristo. Vamos ver aí, antecedentes. Em sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Listra, uma cidade da Licaônica, ok? Licaônica. E obtiveram, em meio às perseguições, sucesso. É provável que uma judia chamada Lloyd, e sua filha Eunice tenha se convertido a Cristo durante esse ministério. Eunice era casada com um gentio, com quem ela teve Timóteo, provavelmente seu único filho, porque nós não temos menção de que ela tenha tido outro filho. Era evidente que Timóteo tinha recebido os ensinamentos da religião judaica, claro, mas seu pai recusou-se a permitir que o seu filho fosse circuncidado, porque circuncisão era uma prática judaica, e o seu pai era grego. Desde o início, desenvolveu-se um relacionamento bastante próximo entre Paulo e Timóteo. Quando Paulo retornou a Listra,
ele encontrou Timóteo, que foi recomendado a ele como membro da igreja local, tá? Altamente recomendado por seus líderes, e em Icônio, sob a sugestão do Espírito Santo, Paulo adicionou Timóteo a seu grupo apostólico, ok? Foi Paulo quem fez essa adição de Timóteo em seu grupo apostólico. Como eles iam ministrar entre os judeus, Paulo advertiu Timóteo a ser circuncidado, não por causa da justiça, mas para evitar ofender os judeus, uma vez que sua mãe era judia. Não tinha nada demais que Timóteo circuncidasse. O pai de Timóteo é que ficou arredio por ele ser grego, ok? Até então Timóteo não tinha passado pela circuncisão. Não que circuncisão seja algo que a gente tem que praticar enquanto cristãos, não, é uma prática judaica, ok? Guardem isso aí em mente, ok? Bem, vamos entender então o autor. Todas as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, nomeiam o apóstolo Paulo como seu autor. Além disso, a antiga tradição insiste unanimemente que Paulo as escreveu. Tá? Qual foi a data? Paulo visitou Éfeso por volta de 66 da era cristã, após ser libertado de sua primeira prisão romana. Logo em seguida, ele partiu deixando Timóteo responsável pela igreja de lá. Ele provavelmente tenha escrito a carta em 64 da era cristã, ok? Qual foi o conteúdo dessa carta que ele escreveu a Timóteo? O trabalho para o qual Paulo nomeou Timóteo, na verdade, envolveu sérias dificuldades. E lembre-se, Timóteo era jovem. E ele achou necessário escrever uma carta de instrução a seu jovem colaborador que enfrentava muitos problemas. Na carta, ele ensinou Timóteo como combater os falsos mestres, por exemplo, como ordenar o culto da igreja, ou seja, a liturgia, ok? Como escolher os líderes da igreja, quer dizer, a liderança dos setores, dos departamentos e tal. Está se situando? Você está se situando aí agora? Como escolher os líderes, como lidar prudentemente com as diferentes classes na igreja e como lidar prudentemente com as diferentes classes locais da circunvizinhança da igreja. Timóteo deveria ensinar, segundo Paulo, tá, a fé apostólica e levar uma vida exemplar a todo tempo, ok? Então Paulo dá esses ensinamentos a Timóteo, preparando ele para poder tomar conta da igreja local. Afinal de contas, ele tinha sido empossado ali. Cristo revelado, a divindade de Jesus é evidente, pois Paulo o iguala a Deus, o Pai. Você encontra isso já em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, capítulo 3, versículo 16, e proclama a sua soberania universal e natureza eterna. Lá no capítulo 6, versículo 15 e 16, Paulo fala sobre isso e exalta a Cristo, mostra a revelação de Jesus. Jesus é a fonte da graça, misericórdia e paz. Capítulo 1, versículo 12 e 14 trata sobre isso, que comandou o apostolado de Paulo, capítulo 1, versículo 1, e o capacitou para o ministério, capítulo 1, versículo 12. Cristo é tanto Senhor quanto Salvador, que se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, capítulo 2, versículo 6, ok? Em virtude de seu trabalho de redenção, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo aponta para isso. A maneira de acessar a Deus, tá, é Jesus Cristo, não tem outra forma. Paulo tratou de ensinar isso a Timóteo. Ele que se faz carne, ou se fez carne, ascendeu aos céus, capítulo 3, versículo 16. Quer dizer, por enquanto, ele é a nossa esperança, capítulo 1, versículo 1, e a promessa de sua volta é incentivo à fidelidade no ministério e à pureza na vida. Paulo enfatiza Jesus, exalta Jesus, para que Timóteo exercesse isso administrando a igreja dentro daquelas características que nós acabamos de falar,
do trato, da relação, da forma como Timóteo tinha que se comportar diante da igreja que ele havia sido empossado. Com relação ao Espírito Santo, Paulo coloca o Espírito Santo em ação. As referências diretas ao Espírito Santo, em 1 Timóteo, são raras, mas ele estava operando desde o começo da igreja em Éfeso. Lembra-se que essa igreja fica situada por ali. E você encontra essa referência em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. As intercessões, você encontra o capítulo 2, 1. São orações que envolvem a assistência do Espírito Santo. Referência, nota aí, Romanos 8, 26 e 27. A declaração, o Espírito expressamente diz, capítulo 4, versículo 1. Ressalta a atividade contínua do Espírito Santo e a sensibilidade de Paulo às suas sugestões. Em 4,14 de 1 Timóteo ainda, Paulo relembra a Timóteo de dom que lhe foi dado através da profecia, uma capacidade especial de ministrar concedida com um carisma do Espírito, ok? Quando colocaram as mãos nele. Além disso, um bom testemunho, capítulo 3, versículo 7. São as menções que Paulo faz do Espírito Santo em ação na vida de Timóteo. Também incluiria o líder ser cheio do Espírito Santo, tal como exigido na nomeação de líderes, Atos capítulo 6, versículo 3. Então vejam bem que Paulo faz toda essa exaltação, tanto a Jesus quanto ao Espírito Santo, na vida de Timóteo, lembrando a ele que foram impostas as mãos sobre ele, que ele recebeu essa imposição de mãos para que ele se colocasse ali diante da igreja, na liderança, administrando de forma correta. E os ensinamentos de Paulo perpassam por essas vertentes. Timóteo, você tem que se comportar assim, você tem que agir dessa maneira, porque convém que seja dessa forma, enfim. Então, uma nuance de orientações em 1 Timóteo, por conta dos problemas enfrentados pelo jovem pastor Timóteo, Paulo trata de admoestá-lo, de ensiná-lo, de exortá-lo, para que ele pudesse liderar bem aquela igreja. Já a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, acho que ficou bem entendida aí a primeira carta, correto? Então ela é enfática, ela é objetiva, diferentemente da forma como nós estudamos as cartas de Paulo às igrejas, são as cartas de Paulo direcionadas à pessoa, ao indivíduo. Diferente, ok? Então vamos ver como é que foi a segunda carta dele a Timóteo, porque não parou na primeira, ele escreveu a segunda. Certamente problemas continuaram acontecendo. Ele já escreveu essa 2 anos depois, entre os anos 66 e 67 da era cristã, Paulo escreve a Timóteo novamente, ok? Passaram-se 2 anos, Paulo achou conveniente escrever novamente a Timóteo. Diz assim, olha, os antecedentes. Nós podemos até determinar, Paulo foi libertado da prisão romana pouco depois de Atos ter sido escrito e empenhou-se em viagens missionárias, viajando até a Espanha. Paulo partiu para a Espanha. Durante a era das perseguições, iniciadas por Nero em 64 da era cristã, Paulo foi preso de novo, provavelmente em Troade, capítulo 4, versículo 13 de 2 Timóteo, e levado para Roma. As circunstâncias de sua segunda prisão foram bastante diferentes daqueles de seu primeiro encarceramento. Anteriormente, ele, Paulo, estava em sua própria casa, alugada, e podia receber visitantes livremente. Mas agora estava confinado em uma masmorra e os amigos quase não conseguiam vê-lo. Antes, ele esperava ser solto, mas agora ele esperava a morte. Capítulo 4, versículos 6 a 8 de 2 Timóteo, ok? Ao escrever esta carta, somente Lucas estava com Paulo, capítulo 4, versículo 11, tendo todos os outros partido por vários motivos, Foram vários motivos que aconteceram para que os outros pudessem partir, saíssem dali, e partissem nas suas missões. E Paulo estava ali na masmorra. Paulo estava ali na masmorra, ok? Então,
a ocasião e a data em que foi escrita, tá? a carta, ocasião e data em que foi escrita, tá? Nós vamos entender agora. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com as necessidades de Timóteo, bem como as suas próprias. Ele lembrou Timóteo de sua responsabilidade e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Ok? Se entregar de corpo e alma à tarefa que lhe era proposta. Lembre-se, Timóteo foi separado por Paulo, foi consagrado por Paulo ao cargo de pastor daquela igreja local e foi ensinado por Paulo como administrar, como levantar líderes, como administrar o culto, como provocar liturgia, enfim, tudo isso Paulo deu ensinamento. Então ele lembrou a Timóteo de sua responsabilidade e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Em relação a si mesmo, Paulo necessitava de algumas coisas pessoais. Capítulo 4, versículo 13, 2 Timóteo fala sobre isso. E em sua solidão, desejava ver Timóteo e Marcos. Capítulo 4, versículo 9 ao 11. Ok? Há pouca dúvida sobre Paulo ter escrito esta carta pouco antes de sua morte. Tá? Portanto, como é provável que ele tenha sido executado antes da morte de Nero, em 68, tá, da era cristã, a carta deve ser datada de 66 ou 67, ok? Essa carta foi escrita por Paulo a Timóteo um pouco antes dele ser decapitado, ok? Dele morrer. Vamos lá, quais são as características? Embora Paulo seja conciso e direto, ele também é meigo. Ele é caloroso, ele é carinhoso também. 2 Timóteo revela emoções de Paulo, mais do que seu intelecto, pois seu coração estava falando. Consequentemente, a carta não era uma produção literária, ordenada, bem planejada, mas sim uma nota pessoal contendo a última vontade e o testemunho do apóstolo. Ou seja, ele escreveu com sentimento. Para Timóteo, para Tito, ele escreveu com sentimento, ele escreveu com o coração. Deu para entender? A forma da escrita dessas epístolas é fundamental isso. Ele revela Cristo também nessa segunda epístola. Para Paulo, o evangelho contém mais do que declarações e proposições. É Cristo, ok? Capítulo 1, versículo 8. As bênçãos espirituais, como a graça, a misericórdia, a paz e mesmo a vida em si, residem nele e derivam dele. Ele fala isso já no capítulo 1, diversos versículos indicativos, a partir do versículo 1, o 2, o 9, o 10, o 13, o 16, o 18, e o capítulo 2, versículo 1 também emerge falando a respeito disso. Jesus veio para a terra como um homem, capítulo 2, versículo 8, ele fala sobre isso com Timóteo, para ser nosso Salvador, ok? Ele enfatiza isso, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 10 e capítulo 3, versículo 15. 3 vezes ele enfatiza isso. Tá? E foi ressuscitado, capítulo 2, versículo 8. Logo após sua morte. Tá? Ele não faz menção aos 3 dias. Ele fala que foi logo após a sua morte. Ele é fiel àqueles que o seguem. Ele passa esse ensinamento a Timóteo, reforçando o que ele já tinha falado na carta anterior. Ele também concede a compreensão espiritual. Cristo aparecerá em sua segunda vinda como juiz e justo. Capítulo 4, versículo 1 e 8. Capítulo 4, versículo 14 e 16 de 2 Timóteo. Ele enfatiza isso para Timóteo, tá? E aí também faz uma colocação que ele fez na epístola anterior a respeito da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deu a Timóteo um dom e Paulo o exortou a usá-lo ativamente. Capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo. Além disso, o Espírito Santo concede poder, amor e moderação. Capítulo 1, versículo 7. Ele lembra Timóteo disso. Ele faz menção disso repetidas vezes. O Espírito Santo que em nós habita nos permite ser fiéis ao Evangelho, confiando a nós
e garante a sua promessa sobre a nossa vida. Capítulo 1, versículo 13 e 14 é uma outra ênfase que ele dá a Timóteo a respeito disso já nessa segunda epístola. Veja bem que ele tratou a segunda epístola da mesma forma que ele tratou a primeira, sendo que na primeira epístola a Timóteo, ele organizou a vida ministerial de Timóteo. Ele deu as orientações que Timóteo precisava para ser um bom pastor, para liderar bem a igreja, para organizar a liturgia, para separar líderes de departamentos, para administrar bem a questão financeira da igreja, enfim, ele deu toda a orientação que Timóteo necessitava. Já na segunda, ele reforçou essa orientação, mas agora ele falou mais com o coração. Como foi bem dito aqui, aproximava-se o dia da sua morte, ele estava mais sensível, digamos assim, e Paulo demonstrou ser bastante afetivo, bastante carinhoso para com seu filho na fé, que era Timóteo, ok? Lembrando que Timóteo era filho na fé, assim como a mãe de Timóteo se converteu, e a mãe de Timóteo era Eunice, era a judia, que casou com um grego, fez um casamento estrangeiro, ok? E Timóteo era fruto desse casamento, tá certo? Muito bem, então nós entendemos aí tanto a primeira quanto a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos agora para a epístola de Tito, que é a terceira epístola, tá? A pessoa que Paulo escreve. Nós juntamos as três porque elas foram no mesmo período, antes da morte de Paulo, e é fundamental que a gente frise isso, que a gente fale sobre isso. Essa foi escrita também no ano de 64, bem próxima a 1 Timóteo. Tito foi escrito antes de 2 Timóteo, olha bem. A epístola de Tito foi escrita antes de 2 Timóteo. É estranho que uma pessoa cujo nome esteja listado entre os livros do Novo Testamento seja tão pouco conhecida. A gente fala e as pessoas, quem foi Tito? Quem é Tito? Então, está listado entre os livros do Novo Testamento. É pouco conhecida essa pessoa. Mesmo que Tito fosse companheiro e um valioso colaborador de Paulo, não existe nenhuma menção, preste atenção, a seu respeito em Atos. Em Atos ninguém fala de Tito. Tito era grego, por isso que não falam dele. E evidentemente um convertido de Paulo, ou seja, um filho na fé. O fato de Tito não ser circuncidado, está escrito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 3, sobre isso. Tito não era circuncidado porque ele era grego, ele não era judeu. Indica que ele não foi criado no judaísmo, nem se tornou um prosélito. Paulo tinha muita estima por Tito, e o apóstolo se inquietava quando havia pouco ou nenhuma notícia sobre as atividades e o paradeiro do jovem. Paulo ficava muito incomodado com isso. Daí Paulo tratou de escrever para ele também, não escreveu só para Timóteo, tratou de, no meio disso tudo, encontrou um espaço para poder mandar uma carta para Tito. Qual foi a ocasião que ele escreveu? Embora o Novo Testamento não registre o ministério de Paulo em Creta, passagens como o capítulo 1, versículo 5 de Tito, indicam claramente que ele e Tito conduziram uma missão lá. Pode não ter instalado uma igreja em Creta, mas eles conduziram uma missão. Eles fizeram alguma obra missionária ali naquele local, ok? Isso é evidente e está provado no capítulo 1, versículo 5. Essa campanha, provavelmente, essa campanha missionária, tem acontecido em alguns momentos durante 63 e 64 da era cristã, após a libertação de Paulo de sua primeira prisão em Roma, no intervalo. Como tinha pouco tempo, Paulo deixou Tito em Creta para cuidar de novas igrejas. Olha só qual foi a relação de Paulo com Tito, ok? Para poder cuidar de outras igrejas. Então, o apóstolo partiu para outras áreas de trabalho, deixando Tito lá em Creta. Em algum momento, a caminho de Nicápolis, na Grécia, capítulo 3, versículo 12 de Tito, ele escreveu para Tito. A carta dá indicações de ter sido escrita durante o outono, provavelmente por volta de 64 da era cristã. Capítulo 3, versículo 12, faz menção e referência a isso.
ok? A ocasião em que a carta foi escrita. Qual foi o conteúdo dessa carta a Tito? A carta a Tito tem uma infinidade, ou uma afinidade, melhor dizendo, com a carta de 1 Timóteo. Lembra que eu falei que ela foi escrita na mesma ocasião, tá? No ano 64 da era cristã? Bem antes da segunda epístola, que foi escrita já no ano 66 da era cristã, tá bom? Então veja bem, ambas as epístolas são endereçadas a jovens homens, aos quais tinham sido designados de liderança responsável em suas respectivas igrejas. Então Paulo faz a mesma escrita que ele faz a Timóteo, com as mesmas recomendações, ele faz também a Tito, recomendando na liderança da igreja, ok? Por conta, inclusive, da sua própria ausência, porque Paulo partiu para outra missão, até ele ser preso pela segunda vez. Ambas as epístolas se ocupam com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas. Tito tinha 3 temas muito importantes: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. 3 orientações importantíssimas. Tito tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade onde existia o núcleo de uma congregação. Então era como células. Deu para entender? Era como células ali em Creta. E Tito tinha essa missão, ele tinha que separar e ordenar esses presbíteros ali naqueles núcleos. Eles deviam ser homens de alto caráter moral e deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. Então existia um perfil traçado na vida daqueles que seriam ordenados por quem? Por Tito. Tito, que tinha sido empossado na condição de pastor, também jovem ainda, como Timóteo, por Paulo ali, para poder assumirem a liderança daquelas igrejas ali naquela região. Paulo faz a mesma coisa que fez com Timóteo, revela Cristo dentro do contexto da carta que ele escreve. Fundamentando as instruções de Paulo, tá? Está o tema de que Cristo está construindo sua igreja, escolhendo cuidadosamente as pedras que formam essa habitação para Deus. Paulo também enfatiza Cristo como nosso Redentor, está no capítulo 2 de Tito, versículo 14, e capítulo 3, versículo 4 ao 7, e apresenta a sua segunda vinda como um incentivo à vida sagrada, ou seja, fica numa vida sagrada porque a vinda dele vai acontecer a qualquer momento. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele tomou isso como linha de orientação para que não houvesse um desvio, um desvario, ou um distanciamento na prática do exercício de liderança à frente daquelas igrejas, ok? Foi o que Paulo tratou de ensinar a Tito. A mesma coisa que ele ensinou a Timóteo. Com relação ao Espírito Santo, também em ação, ele demonstra dentro do seu escrito. Então teve o mesmo traçado, o mesmo perfil de escrita que foi feita a Timóteo também para Tito. O ministério do Espírito Santo é compreendido por toda a epístola. Os cretenses, tá, não podem mudar a si mesmo. Capítulo 1, versículo 12 e 13. E a regeneração só pode ser obra do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. A pessoa que experimenta um novo nascimento recebe o Espírito Santo a fim de manter um estilo de vida vitorioso, seguindo os moldes de Cristo. Capítulo 3, versículos 6 a 8 da epístola a Tito. Vocês entenderam que foram 3 epístolas escritas dentro de um determinado espaço de tempo, tá? Do ano 64 ao ano 67, e Paulo tratou de cuidar desses temas, porque ele estava instituindo igrejas em determinadas cidades por onde passava. Ele estava instituindo lideranças ali naquela região. Era o início de tudo. E ele estava separando agora jovens pastores que vinham se convertendo, e ele dava ensinamentos, preparando esses pastores na liderança. Nos momentos, inclusive, em que ele foi preso pela primeira vez em Roma, e depois, quando ele foi preso pela segunda vez em Roma, foram os momentos escolhidos por ele para poder passar uma orientação definitiva para que esses 2 jovens, Timóteo e Tito, levassem a obra
de Deus ali naquela ocasião adiante, a obra de Cristo, a igreja de Cristo que estava surgindo, que estava começando a sua trajetória, a sua caminhada. Então eles foram super orientados e essas epístolas serviram para isso, serviram para enfatizar, tá, a separação que eles já haviam sofrido. Deu para entender? Muito bem, espero que você tenha gostado desse estudo de hoje, que nós falamos sobre essas 3 epístolas super importantes, epístolas que Paulo escreveu a 2 pessoas importantes na sua vida. Na verdade, 2 filhos na fé, tá? Timóteo e Tito, 2 recém-convertidos que vieram para o cristianismo e que Paulo tratou de prepará-los para liderar naquela ocasião. Ok? Muito bem, pessoal. Quero informar que toda quarta-feira nós estamos aqui com o nosso estudo do Novo Testamento. Vamos até dezembro nessa vibe, ok? Fica com a gente, nos acompanha que nós vamos estar aqui trazendo esses estudos, esses ensinamentos. E se nós conseguimos fazer esse trabalho é porque temos junto a nós uma assistência técnica nos bastidores que funciona de maneira esplêndida. Te convidamos a visitar o nosso canal no YouTube, por favor. Igreja Evangélica do Ministério Luz Apostólica, tá? Visite o nosso canal no YouTube e se inscreva lá, por favor, ok? Nosso contato do WhatsApp é 21 994 54 34 14. Para que isso? Para você me chamar lá, tirar suas dúvidas, eu estou orando por você, enfim, pode ficar à vontade. E também pode nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram, @JulioCosta50 ou @pr.JulioSérgio Você pode nos seguir ali no Insta, tá? Curtir, comentar, compartilhar, fica à vontade. Também na nossa página do Facebook. O endereço da nossa igreja é Rua Marli dos Santos Garcês, 261, Andrade Araújo, Belfor Roxo, onde nós temos o nosso culto de louvor dominical todo domingo, tá? Às 19h20 nós estamos transmitindo a live. Mas o culto começa mais cedo, começa com oração às 18h30, depois louvores. Vem para cá, vem orar com a gente, venha louvar o Senhor com a gente e depois receber a palavra na sua vida, presencialmente. Nós cuidamos de todas as questões protocolares com respeito ao vírus do Covid-19. Lavamos bem as mãos, usamos álcool em gel, distanciamento social, usamos máscara, tudo isso são requisitos importantes. Você pode vir despreocupado que você vai poder louvar ao Senhor, ok? Você também querendo contribuir com a obra do Senhor, com a obra missionária, como essa obra que Paulo fez tão dignamente lá nos primórdios, nós também praticamos ela hoje. Você pode aí printar essa chave Pix que aparece para você aí na live do Facebook, printa ela e faça a sua transferência, você estará abençoando a obra de Deus. Bem como você poderá estar adquirindo nossos livros dos quais esse pastor que vos fala é um dos autores. Trata-se do livro História Social da Intolerância Religiosa no Brasil e Cristianismos e Judaísmos Antigos. Muito interessante, nós escrevemos ali, participamos da autoria desses 2 livros. Adquira já o seu, ainda temos. Você pode adquirir o físico pelo WhatsApp, tá? Faça o seu pedido, sua encomenda, ou você pode também acessar e comprar o e-book através da Amazon.com. Faça isso também, tá? Que você também vai estar nos ajudando e abençoando a obra de Deus, ok? Agora, todos os sábados, nós temos uma live, Estudos e Conhecimentos, às 15 horas. Você pode estar conosco aos sábados, às 15 horas, Estudos e Conhecimentos, onde nós temos abordado assuntos muito interessantes, e os assuntos atuais que nós temos abordado estão baseados dentro do seguinte tema: pentecostalismo e questão racial no Brasil, desafios e possibilidades do ser negro na igreja evangélica. Olha só que tema grandioso. Esse tema vai se estender até o sábado, dia 4 de setembro, tá? Então você poderá nos acompanhar. Depois nós vamos mudar, teremos outro tema, abordaremos outro assunto que você vai tomar conhecimento a partir do momento que você esteja conosco.
tá bom? E no próximo domingo esteja conosco aqui nessa vibe. Muito bem, eu quero estar orando por você, orando pela sua vida, orando pela sua família, como sempre nós fazemos nos estudos que aqui nós ministramos, ok? Venha com a gente, toma posição, receba essa palavra em nome de Jesus de oração, que Deus abençoe a vida dessas pessoas. Jesus, entramos na tua presença e clamamos por essas vidas. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está conosco, que esteve conosco nessa noite, nessa live. Ó Deus, toma em sua mão as vidas dessas pessoas, abençoando-os nas suas necessidades, indo ao encontro delas, Senhor, com poder e graça, bem como, Senhor, extraindo aquelas pessoas que estão acometidas de males, estão internadas, traga-as de volta para o seu convívio familiar e as abençoe pelo poder do teu nome. Eu te peço agora, Senhor, encarecidamente, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Até sábado, se Deus quiser, e domingo. Esteja conosco. Deus abençoe.